Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado, irmãos, por estar aqui comigo no canal Resposta Divinas. Eu sou o pastor Wellington e todos os dias eu tenho um compromisso de trazer uma palavra para você, para abençoar a tua vida. E, irmãos, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixa o seu like aí para ajudar o canal, para o YouTube ver que quando você faz assim, ó, ele tá, o YouTube, ele é uma máquina, e toda vez que você aperta assim, ó, o joinha, o like, o YouTube entende que você está gostando, e aí ele pega isso aí e manda para mais pessoas. E você compartilha também, irmãos, na sua rede social, né, para outras pessoas. E não esquecendo, irmãos, que eu estou aqui 3 vezes ao dia. Olha, meia-noite com a oração da madrugada, 10 horas com a palavra do dia, que é esta palavra que eu vou trazer, e às 18 horas a oração da fé. Tá combinado assim? E hoje eu vou trazer a parábola, né? Uma parábola, estou trazendo parábola aí para abençoar a tua vida, parábola que Jesus contou. E hoje eu vou falar sobre o bom samaritano. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz, Jesus ensinando para os discípulos, ele disse, glória a Jesus. E a primeira coisa que ele faz, ele pergunta para os seus discípulos, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um certo homem descia de Jerusalém. Mas antes de ler o texto, eu vou logo explicar para vocês quem é o próximo. Às vezes, irmão, a pessoa, quem é o teu próximo? Às vezes a pessoa pensa que o próximo é aquele que está do teu lado, né? No sentido geográfico, né? É claro que o próximo é aquele que está próximo de você, que está do teu lado. Mas o próximo na Bíblia não é isso não, irmãos. O próximo é aquele que está dependendo de você naquele momento. Então guarda aí, irmãos. Quem é o meu próximo? O meu próximo não é aquele que está do meu lado, mas é aquele que está precisando de ajuda, está precisando de socorro. Esse é o meu próximo. Não esqueça, biblicamente. E Jesus começa agora a contar uma parábola para falar sobre o próximo, né? Aí fala sobre o bom samaritano. E ele diz o seguinte, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto, ou seja, desmaiado. E aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Olha só, um sacerdote, um homem de Deus, passou, viu aquele homem caído, contornou, passou distante. O sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Assim também um levita. Um levita é aquela pessoa que era responsável em tocar música lá no templo, lá em Jerusalém. Era também uma pessoa religiosa. Passou o levita, quando chegou ao lugar, viu e pelo outro lado também ele se escapou, né? Não quis passar nem perto. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem e quando viu, teve piedade, misericórdia daquele homem, né? E aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, fez um curativo, derramando neles vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria, e ali cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao dono ali da hospedaria. Ele disse, cuida dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem? E caiu nas mãos dos assaltantes, né? Aí diz, aquele que caiu na mão dos assaltantes, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça
a mesma coisa. Irmãos, olha só. Jesus está falando sobre o próximo. E ele conta essa parábola do bom samaritano, fala sobre o sacerdote, fala sobre o levita. E ele fala o seguinte: um certo homem foi agredido ali, espancou, foi roubado, ficou ali jogado ali, desmaiado. E aí passou uma pessoa, que era um sacerdote, que deveria, pela formação religiosa, né, pelo fato de conhecer Deus, pelo fato deveria exercer a misericórdia, não usou de misericórdia com aquela pessoa, sendo um religioso. E ele virou a curva e passou a largo, distante. Veio outro religioso que era o levita, deveria ter feito também o bem àquele homem, mas não fez, virou a curva e foi embora. Aí passou uma pessoa, um samaritano, que praticamente não era religioso, era uma pessoa que era discriminado pela sociedade, pelos judeus, era considerado até como imundo, e aquele homem veio e se compadeceu daquele que estava jogado ali, pegou, colocou o homem no seu cavalo, fez um curativo no machucado, levou para a hospedaria, para o hotel, cuidou do homem e falou: cuida desse homem aqui. A despesa que ele te der a mais, eu vou voltar e vou pagar. Irmãos, olha só que situação difícil, né? Difícil porque quem tem que usar de misericórdia com as pessoas é todas as pessoas. Todo mundo tem que usar de misericórdia, mas principalmente aqueles que falam de Deus, aqueles que falam do amor de Deus, aqueles que pregam o evangelho. Nós, irmãos, temos que ser exemplo, né, para as demais pessoas, tá? Nós não podemos nos omitir diante de tais injustiças. Se você vê uma pessoa que está passando fome, nós, cristãos, nós temos que ser os primeiros a ajudar aquelas pessoas. Na verdade, ali eu considero, é como se fosse um tapa no rosto, mostrando, né, que o religioso poderia ter feito, não fez. E uma pessoa que não tinha nada a ver, foi lá e ajudou. Isso é até vergonhoso. Jesus está dando exemplo, porque naquela época, irmãos, os sacerdotes, os levitas, eles apenas pregavam, falavam, induziam as pessoas a seguir a Deus, mas eles mesmos, irmãos, não seguiam, não exerciam o amor. Naquele tempo tinha muito isso. Jesus chamava ele de hipócritas, né? Chamava ele de sepulcros caiados, que aparentemente era sacerdote com aquelas vestes bonitas, sacerdotais, né? Aquela coisa bonita, mas era apenas casca, era apenas a aparência. Aí Jesus fala assim, sepulcro caiados. Por fora é bonitinho o sepulcro, mas quando você tira aquela tampa, só tem imundícia por dentro. Então é assim, irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Nós devemos se compadecer daqueles que estão do nosso lado. Irmãos, independente de que a pessoa seja. A pessoa é o quê? Não importa, irmão. Pode ser o que for. Nós temos que usar de misericórdia para com todos. Usar de amor para com todas as pessoas. Jesus falou que nós temos que tratar as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos que tratasse a nós mesmos. Agora vamos aí, irmãos. Imagina que aquele homem que levou uma surra, aquele homem que estava jogado ali, imagina se fosse o pai, o filho, um parente próximo daquele sacerdote. Será que ele passaria de longe? É óbvio que não. Se fosse um pai, ele ajudaria, ele botaria no cavalo, embora pai, e levava. O levita, se fosse um parente dele, ele não faria a mesma coisa? Será que ele agiria dessa mesma forma? Tudo indica que não, irmãos. Tá? Mas como não tinha nada a ver com o familiar deles, os religiosos resolveram passar de longe, afastar, para poder não dar o auxílio que precisasse. Irmãos, eu já falei uma vez, muitas vezes a pessoa está caído na rua,
né? Tá ali. Tem pessoas que passam, preferem dizer assim, ó, pensar, só pode estar ferrado. Olha só que situação. E se não estiver ferrado? E se aquela pessoa não está embriagada, né? E se aquela pessoa passou mal? Aí eu pergunto, mesmo que estivesse embriagado, mesmo que estivesse nessa situação, será se fosse meu pai? Será que fosse a minha mãe? Eu não socorreria aquela pessoa? Nós temos que socorrer, nós temos que ajudar, independente, irmãos. É isso aí, este é o evangelho que Jesus está nos ensinando. Esta é a palavra que nós temos que levar, nós religiosos. Nós temos que se compadecer daqueles que vêm para nós, aqueles que chegam, aqueles que você está vendo, que está precisando. Olha, não adianta não. Chegar na casa de uma pessoa que está passando fome, aí eu levanto a mão, Senhor, abençoa, prospera, abre a porta de emprego e não sei o que, tá? E depois fala assim, tá bom, irmão, fica na paz do Senhor, crê que Deus vai providenciar, crê que Deus vai abrir a porta. Aí eu viro a curva, pego o carro e vou embora. Nada adianta, irmãos. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que a fé sem a obra é morta. Se você viu uma pessoa nessa situação, você deve orar, deve pedir, mas você tem que ajudar aquela pessoa. Se ele está passando fome, tem que ajudar, tem que matar a fome daquela pessoa. É isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Tem que ajudar, não basta só orar, né? Então, irmãos, está aí esta palavra e espero que falou o teu coração e continua com a gente aqui, tá bom, irmãos? Continua firme, sempre deixa o seu like, não esqueçam. E não estou indo não, porque eu vou deixar esse vídeo para você e fico na paz do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.